A graça e paz, irmãos e irmãs, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso propósito de estudar o Apocalipse e ler também a palavra de Deus. E hoje nosso estudo é Apocalipse 5 e 6, os 7 selos, que eu creio que vai ser maravilhoso, abençoado para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a verdadeiramente se dedicar ao estudo da palavra de Deus através do Apocalipse. Os 7 selos trazem a mensagem da revelação, aquilo que estava oculto e então é revelado por Deus. Estava totalmente oculto e selado e agora é totalmente desvendado por Jesus. Nós estamos meditando no Apocalipse através do panorama dos capítulos do Apocalipse e falamos a apresentação no capítulo 1, as 7 igrejas no capítulo 2 e 3, sobre o trono de Deus no capítulo 4 e agora no capítulo 5 e 6 sobre os 7 selos. Depois continua falando dos remidos no céu, as 7 trombetas, o livrinho, as 2 testemunhas, a mulher e o dragão, as 2 bestas, a colheita, as 7 taças, a grande Babilônia, as bodas do Cordeiro, o milênio e o juízo final, o novo céu e a nova terra, e então o desfecho, a conclusão do livro do Apocalipse. Apocalipse 5 e 6 está dentro do quadro das principais visões, que já falamos sobre as 7 igrejas, depois teve um intervalo falando do trono de Deus, agora os 7 selos, especialmente no capítulo 6, que se dedica aos selos, mas o capítulo 5 é introdutório dos selos. Depois vem as 7 trombetas e as 7 taças. Essas são as grandes principais visões do Apocalipse que você precisa memorizar. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O capítulo 5 de Apocalipse fala de um livro selado que está no trono. Ninguém podia abrir, somente o Cordeiro abre, e há um louvor no céu. E enquanto há esse louvor, primeiramente, os 24 anciãos louvam, depois, o segundo louvor com os anjos, e depois um terceiro louvor com toda a criação. Esse é o panorama do capítulo 5. O livro está selado, está no trono, ninguém pode abrir, somente o Cordeiro. E enquanto isso, há o louvor no céu em 3 momentos. Os 24 anciãos, os anjos e toda a criação. E nesse ambiente de adoração, é preparado para abrir e revelar o livro, tirando os seus selos. O que era um selo naquele tempo? O imperador Domiciano, que dominava sobre o povo naquela época, ele tinha um anel. Nesse anel tinha um símbolo que era feita uma massa de cera para selar documentos e cartas. Então, isso validava um documento. Então, o selo do imperador, ele marcava e ele validava um documento, uma carta, uma lei. O selo tinha esse sentido prático naquele tempo. Não era apenas como hoje o selo serve para enviar uma correspondência, não. Na verdade, o selo validava o documento com a marca do imperador. Então, o selo também podemos dizer que era uma marca do remetente. Era uma garantia para o destinatário, ou seja, eu envio a carta, tem a minha marca e você tem a garantia da originalidade daquele texto. Também podemos comparar com uma senha, quando ali tem algo marcado naquele selo com significado. Mas também proteção. Somente o destinatário poderia abrir aquela mensagem. Então, os 7 selos significam o quê? Que o livro está totalmente protegido. O valor, a compreensão do texto. Esse é o sentido de 7 selos. Uma marca, uma garantia, é uma senha e também uma proteção totalmente fechada. Então, isso nos revela que o Apocalipse, na verdade, ele está selado. Jesus está abrindo
A cada geração, acontecimentos vão abrindo o livro. No texto de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Aqui nós podemos aprender que o livro está no trono, ou seja, pertence a Deus. Está na mão direita porque é autoridade. Os reis usavam a mão direita para fazer sinais, para segurar o cetro. E daquele que está sentado, ou seja, aquele que governa, aquele que é o rei. E o livro está escrito por dentro, aquilo que está oculto, ninguém pode ver, e aquilo que está revelado por fora. É algo impressionante. O livro tem coisas escritas por dentro, coisas que serão reveladas, mas existem mensagens que são públicas. Todos podem ver. E assim o Apocalipse. Ali tem coisas que é só você pesquisando, você estudando, buscando a revelação de Deus, esperando Jesus mostrar, é que você vai entender, porque ainda está oculto. Mas existem coisas que ali estão por fora. Todos podem perceber. Você vê até nos noticiários fatos que se remetem ao Apocalipse. Esse livro está selado com 7 selos, ou seja, totalmente fechado. Somente Jesus pode abrir. E isso nos leva a ter o temor de confiar que a revelação não depende de nós, da nossa teologia, do nosso esforço. Devemos estudar, mas a revelação profunda, final, vem do Espírito Santo e de Jesus, que vai fazer acontecer os fatos que estão escritos no livro. Somente quando algo acontece é que nós podemos entender. Por exemplo, somente vivendo uma epidemia é que nós podemos entender o que significa isso profeticamente. Então o livro vai sendo aberto à medida que fatos vão acontecendo. Versículo 2 a 4 de Apocalipse 5 diz assim, sobre o livro selado que ninguém podia abrir. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Esse livro estava selado e ninguém podia abrir. Por quê? Nós não somos dignos. Não podemos nem mesmo olhar, porque nós somos pecadores. E João chorava quando ele viu que ninguém podia abrir este livro. Ele chorava, pedindo, Senhor, que ninguém pode abrir, porque ele desejava entender essa mensagem. E esse é o sentimento que nós, como igreja, precisamos ter nos últimos tempos. Pedir, Senhor, revela para a nossa geração o que está acontecendo, as profecias, os fatos que estão se cumprindo. Abre os nossos olhos para que possamos entender a mensagem e tudo o que está acontecendo também ao nosso redor. Mas o livro estava selado e ninguém pôde abrir, porque ninguém é digno. E então aconteceu uma coisa no versículo 5 a 7, que diz que somente o Cordeiro abre o livro selado. Então, um dos anciãos me diz, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então o cordeiro abre o livro. Esse cordeiro é chamado de leão da tribo de Judá. O leão é o símbolo da tribo de Judá. E a família de Jesus, tanto de José, seu pai adotivo, como de Maria, eram da tribo de Judá. E Jesus é esse leão da tribo de Judá, porque ele veio na primeira vez como cordeiro, mas ele voltará como leão. A raiz de Davi também falando sobre a sua origem real. Jesus era da linhagem
real de Davi, e ele nasceu em Belém, a mesma cidade de Davi. Ele estava de pé, mostrando a sua prontidão, pronto para agir. E a aparência dele é como se ele tivesse sido morto, mas na verdade ele estava vivo. Ele mostra que verdadeiramente ele havia morrido, o cordeiro, mas ele está vivo, ele é o leão. E ele tinha 7 chifres. O chifre tem um símbolo de poder na revelação, nas profecias. Esse é o símbolo do chifre. E o 7 é o total, é o perfeito. Ou seja, ele diz que ele tem todo o poder nos céus e na terra, como Jesus mesmo disse. E ele tem 7 olhos, que significa a visão plena, total, a visão perfeita, a onisciência. Parece estranho para nós essa imagem de um cordeiro com 7 olhos, 7 chifres, demonstrando que tinha sido morto, mas na verdade ele está vivo. Mas isso é um símbolo apenas, tem um sentido para nós, de que esse cordeiro veio, morreu, mas ele está vivo, ele vê tudo e agora ele tem todo o poder e ele se transforma no leão que voltará. E é por isso que somente ele é digno de abrir o livro. Então acontece um louvor no céu. E esse primeiro louvor é dos 24 anciãos, do versículo 8 a 10 de Apocalipse 5. E quando ele, Jesus, pegou o livro, os 24 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando eles louvam a Deus, eles declaram a dignidade do Cordeiro para quebrar o livro, abrir os selos, porque ele foi morto, mas com seu sangue ele comprou as nossas vidas para Deus e constituiu então o seu reino. Durante esse louvor, os 24 anciãos declaram adoração ao Senhor, e os anciãos são símbolo de liderança e de sabedoria, e também do sacerdócio, que naquele tempo, aliás, no Antigo Testamento, era dividido em 24 turnos. Então, esses anciãos que adoram diante do Cordeiro também simbolizam o sacerdócio. E eles nos lembram, como nós falamos no estudo do capítulo 4, as 2 alianças, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, os salvos diante da presença do Senhor. Eles têm harpas para louvar, eles têm taças com incenso, que é a oração, o incenso, a fumaça, o cheiro que sobe, agradável, assim como no tabernáculo era acendido incenso, simbolizando então a oração que chega até o trono de Deus. E eles cantam um cântico novo, um cântico espontâneo, novo para Deus, dizendo que ele é digno, declarando que o Cordeiro é merecedor e digno de abrir o livro, porque ele morreu e ele ressuscitou. Depois o texto continua mostrando um segundo louvor, que agora é dos anjos, que diz assim no versículos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Os anjos adoram a Deus diante do Cordeiro, porque ele poderia abrir o livro. Eram milhares de milhares, o exército celestial, ao redor do trono, a presença de Deus, com voz forte e adoração, cantando: ele é digno de receber todo o poder. Ele é digno de abrir o livro. Então, nesse ambiente de adoração, o que mostra para nós que quando nós adoramos a Deus, o livro é revelado, a mensagem
é revelada para o nosso coração. Depois acontece um terceiro louvor, como se fosse um culto, uma grande celebração diante do trono de Deus, versículo 13 e 14, que diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Esse terceiro louvor no céu é de toda a criação, toda criatura que tem no céu, na terra, embaixo da terra, nas águas, adoram ao Cordeiro em concordância, dizendo amém. Amém significa assim seja, é verdade, eu concordo. Os anjos, os querubins, os 24 anciãos também se prostram diante do Cordeiro, ou seja, somente ele é digno de abrir o livro. Então a revelação vem de Jesus para nós. E durante a adoração, ele se revela e mostra a mensagem do Apocalipse. Nós lemos o capítulo 5 de Apocalipse, que fala do livro selado, é uma introdução para os 7 selos. O livro está no trono, ninguém podia abrir, somente o Cordeiro, e então há um louvor no céu, preparando o ambiente para que o livro seja revelado. O primeiro louvor dos 24 anciãos, o segundo louvor dos anjos, o terceiro louvor de toda a criação adorando ao Senhor. O capítulo 5 de Apocalipse tem uma mensagem central, no versículo 1, que diz assim: um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro está totalmente fechado. Somente Jesus pode revelar. Isso nos ensina que nós precisamos pedir a Deus. E em adoração, preparar o nosso coração. Porque ele se revela. Mas à medida que os selos vão abrindo, você vai ver que acontecimentos vão despertando a nossa vida para entender o sentido da revelação. Agora nós vamos continuar falando sobre os 7 selos, passando para o capítulo 6. O capítulo 5 é a preparação, mostrando que o livro está no trono de Deus, ninguém é digno, somente Jesus, e então um louvor prepara esse ambiente. E já no capítulo 6, Jesus abre os 7 selos. O capítulo 6 de Apocalipse vai mostrando os 7 selos. O primeiro deles é um cavalo branco, que é o engano. O segundo selo é um cavalo vermelho, que é a guerra. O terceiro selo é um cavalo preto, que é a fome. O quarto selo é um cavalo amarelo, que são doenças. O quinto selo são mártires. O sexto selo é a poluição. E o sétimo selo, trombetas. Esses 7 selos são acontecimentos que vão mostrar a revelação do Apocalipse. Primeiro, um cavalo branco do engano. Segundo, um cavalo vermelho da guerra. Terceiro, um cavalo preto da fome. Quarto, um cavalo amarelo das doenças. Quinto, os mártires. 6, a poluição. 7, as trombetas que vão tocar, dando continuidade a essa revelação. Os primeiros 4 cavaleiros são os primeiros 4 selos. Em Apocalipse 6, 1 e 2, fala do primeiro selo, que é o cavalo branco. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. E o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, um dos 4 seres viventes, que é os querubins, diz: vem. Então aparece um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco, e ele recebe uma coroa e sai vencendo para vencer. O primeiro selo, muitas pessoas entendem que é Jesus, por causa de ser um cavalo branco. Mas não é. Eu vou mostrar a diferença. Primeiramente, vem o engano. O inimigo tenta enganar com um cavalo branco, tentando imitar
Jesus. Esse cavaleiro tinha um arco, mas sem flecha. Foi-lhe dada uma coroa, mas ele não era rei, ele recebeu a coroa. E ele saiu vencendo, tentando conquistar. Este cavaleiro imita Jesus, que são os falsos cristos. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 27, diz que o anticristo vai tentar enganar a muitos. A palavra de Deus também diz, em 1 Tessalonicenses 5:3, que quando vocês ouvirem de paz, que está tudo em paz, cuidado, porque isso pode ser um engano. Então esse cavaleiro branco, ele vem primeiro, tentando enganar as pessoas. Uma prova disso é que a sequência dos 4 cavaleiros são coisas ruins. E esse cavaleiro branco vem mostrando paz, mas é uma falsa paz. Nós podemos diferenciar isso mostrando a diferença entre os 2 cavaleiros brancos. Porque lá no capítulo 19 de Apocalipse, Jesus vem no cavalo branco. Mas no capítulo 6 não é Jesus. No capítulo 6 de Apocalipse, o anticristo recebe uma coroa, porque os homens lhe dão. Ele tem um arco sem flecha e vem lutando. Ele engana. Mas no capítulo 19, a volta de Jesus, ele vem com muitas coroas. Por que muitas coroas? Porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele tem uma espada de 2 gumes e tem olhos de fogo. No capítulo 19 de Apocalipse, mostra Jesus voltando num cavalo branco e descreve o seu nome, verdadeiramente, que ele é Jesus. Então você precisa diferenciar o primeiro selo no Apocalipse, o cavalo branco, não é Jesus. É o anticristo tentando enganar, imitando Jesus. E o anticristo, como diz o apóstolo João na primeira carta, ele é um sistema também que tenta enganar as pessoas. Nós precisaríamos de um estudo específico para falar sobre o anticristo, o seu engano. Mas ele primeiro vai oferecer paz e depois ele vai tirar essa paz. Antes da volta de Jesus, o anticristo vai tentar enganar o povo de Deus. Você compare Apocalipse 6, o cavalo branco, que é o anticristo, e Apocalipse 19, onde Jesus volta num cavalo branco e verdadeiramente, inconfundivelmente, é Jesus no capítulo 19. Depois do segundo selo, é um cavalo vermelho. Em Apocalipse 6, 3 e 4 diz: quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha, e saiu outro cavalo que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, o segundo querubim disse: vem, e então surgiu um cavalo vermelho, que é a guerra, a violência, que tira a paz entre as pessoas se matando, os homens se matando, e ele recebe uma grande espada, porque ele quer tirar a paz da terra. Esse cavalo vermelho é a guerra. A guerra, a violência entre os seres humanos. E é o que nós vemos aí todos os dias, não somente nos países que estão em guerra, mas a guerra social, a violência urbana, que tira a paz das pessoas, as pessoas se matam. Então, esse segundo selo é um cavalo vermelho, a guerra. Depois do terceiro selo, um cavalo preto, Apocalipse 6, versículos 5 e 6, que diz: quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouviu que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando Jesus abre o terceiro selo, o terceiro querubim diz: vem, e surge um cavalo preto que simboliza a fome. Esse cavaleiro tem uma balança na mão, que é a medida, e ele fala de 1 denário, que era um dia de trabalho. Uma medida de trigo para fazer um pão, a pessoa tinha que trabalhar um dia. Ou então a cevada também, que era um alimento. Ou seja, a questão do dinheiro, da pobreza, da economia,
da divisão da renda, os problemas sociais, a crise que afeta o mundo, onde milhões de pessoas passam fome, ou então estão desnutridas, se alimentam de forma insuficiente, os preços das coisas estão caríssimos, ou seja, a pessoa trabalhar um dia para comer um pão. Isso simboliza a fome, a crise financeira. E ele diz, não danifiques, não corrompa o azeite e o vinho. São dois produtos que exigem pureza. O azeite, que se ele for misturado com outro óleo, ele não é puro. E o vinho, se for misturado com outra bebida, também não é puro. O azeite simboliza a unção. E o vinho, a comunhão. Quando ele diz, não danifiques o azeite e o vinho. Então ele está falando que nessa crise social e econômica, as pessoas vão tentar misturar alimentos, falsificar alimentos, mas também tem um sentido espiritual que durante essa crise de fome, essa crise econômica, a igreja, o povo de Deus, o azeite da unção e o vinho da comunhão não pode ser danificado. É tempo da igreja fortalecer a sua unção e a sua comunhão. O Cavaleiro Preto é a fome, é a crise social e econômica no mundo. Depois o quarto cavaleiro e o quarto selo, Apocalipse 6, 7, 8, diz assim: quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. O inferno estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, surgiu um cavalo amarelo. O quarto querubim disse, vem, e esse cavalo amarelo mostrou epidemias, doenças. Esse cavaleiro se chamava Morte, e o inferno seguia ele, ou seja, pessoas morrendo. E ele recebe o poder sobre a quarta parte da terra. Através da espada, guerras e violência, se você for ver tudo isso junto, a crise econômica, todos os problemas que estão acontecendo até então, gerando guerras e violência, a crise financeira pela fome, pessoas começam a morrer, e a palavra mortandade, que também significa epidemias, pandemias e doenças. E as feras da terra, que são animais e até mesmo insetos. Não são leões, grandes feras, como crocodilos que devoram muitas pessoas. Mas as aranhas, os escorpiões, o Aedes aegypti, os mosquitinhos, são feras que têm matado milhões de pessoas no mundo. E essas epidemias são Cavaleiro Amarelo, o quarto selo do Apocalipse. Isso mostra para nós que, por exemplo, o que nós estamos vivendo atualmente durante essa pandemia, até então, esse selo não tinha sido aberto. Nós não entendíamos isso plenamente. Muitas epidemias o mundo já passou. Isso é verdade. Até maiores. Mas nessa nossa geração, nós estamos tendo algo revelado. E esse é o sentido dos 7 selos. Jesus vai abrindo os selos, coisas vão acontecendo e os nossos olhos vão se abrir. Os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros. O primeiro cavalo, o cavalo branco, que é o engano. O segundo, o cavalo vermelho, que é a guerra. O terceiro cavalo, o cavalo preto, que é a fome, a crise social. E o quarto cavalo amarelo, que são as doenças e epidemia. O cavalo simboliza a rapidez, a sequência dos fatos. Se você vê, nós vivemos um tempo que os acontecimentos são tão rápidos que uma coisa vem depois da outra. E esse é o sentido dos cavalos. Quando ele abre um selo, surge um cavalo. Uma coisa após a outra. O engano das nações, oferecendo paz, você vê as nações tentando se unir para resolver o problema social, o problema das doenças do mundo. Depois a guerra entre as nações e também a fome, a crise social, a má distribuição de renda.
e então as epidemias. São coisas que vêm uma após a outra, com muita pressa, mostrando acontecimentos que têm o sentido, esses selos, de abrir os nossos olhos para a revelação da mensagem do Apocalipse. O quinto selo são mártires. Em Apocalipse 6, de 9 a 11, diz assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E então cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. O quinto selo mostra os mártires, cristãos, servos de Deus, que morreram por sua fé. E o lugar que eles têm no céu é especial. Eles estão debaixo do altar de Deus, onde o Senhor está. E eles clamam por justiça, porque eles foram injustiçados. E eles recebem vestes brancas como símbolo de santidade. E eles esperam o tempo certo, porque mais pessoas serão martirizadas. Esse quinto selo mostra a perseguição da igreja, a perseguição dos servos de Deus, que morrerão por causa da sua fé, mas isso já tem acontecido no mundo, onde milhares de cristãos são perseguidos e mortos por causa da sua fé. O quinto selo abre os olhos da igreja para ver a revelação que muitas pessoas morrerão, serão martirizadas antes da volta de Jesus. O sexto selo se refere à poluição. Em Apocalipse 6, de 12 a 17, diz: vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um pano desfeito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? O sexto selo mostra os efeitos da poluição no mundo. As catástrofes naturais, com terremotos, sempre houveram terremotos, mas a sequência que aumenta a cada dia, a cada geração, o sol se escurecendo por causa da poluição, tampando o brilho do sol, a lua avermelhada por causa da poluição, as estrelas caindo do céu, o céu recolhido, ou seja, toda uma catástrofe da questão da natureza, as ilhas encobertas, porque o degelo dos polos faz as marés subirem, então as ilhas vão subindo, e isso é algo também que nós estamos vendo a cada dia, e pessoas fugindo com pavor. Todos os efeitos climáticos, o superaquecimento, o descontrole da natureza, do clima, são revelações de Deus também para nós. São causas, na verdade, do que o ser humano fez. Mas estão acontecendo e vão acontecer para abrir os nossos olhos da palavra e da revelação de Deus. As pessoas fugindo mostram que eles não estavam preparados para a volta do Senhor Jesus. O que nós vamos fazer? Nós vamos fugir ou nós vamos esperar Jesus voltar? Nós temos também o dever de cuidar da natureza, com certeza. Mas o sexto selo, os efeitos da poluição, a questão da natureza, as catástrofes ambientais, mostram para nós que Jesus está voltando.
Até aqui, nós falamos 6 selos. As principais visões são as 7 igrejas, e tem um intervalo que mostra o trono de Deus, depois os 7 selos. E aí agora tem também um outro intervalo, que é o capítulo 7 de Apocalipse, que mostra os remidos no céu. E lá no capítulo 8 é que vai terminar o 7º selo. Então você vê que o capítulo 6 de Apocalipse mostra, na verdade, 6 selos. Aí tem um intervalo, e lá no capítulo 8 é que vai estar o 7º selo. Por quê? Porque o 7º selo são as 7 trombetas. Esses intervalos você vai ver entre as grandes revelações do Apocalipse. O próximo intervalo, entre o 6º e o 7º selo, são os remidos no céu, que será o próximo estudo. E depois as trombetas, que é o 7º selo, revela as 7 trombetas. É interessante que quando chega na 7ª igreja, vem os 7 selos. Quando chega na 7º selo, vem as 7 trombetas. E quando chega na 7ª trombeta, vem as 7 taças. Então, o 7º selo, que já está em Apocalipse 8, de 1 a 6, nós vamos pular esse intervalo, depois vamos estudar especificamente o capítulo 7, Apocalipse 8, de 1 a 6, o 7º selo, que são as 7 trombetas. Quando o cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, relâmpagos e terremoto. O 7º selo revela 7 trombetas. Isso mostra para nós algo maravilhoso. E antes desse 7º selo, antes do toque dessas trombetas, há um silêncio no céu. Um clima de suspense. Como se tudo parasse para ouvir as trombetas e Deus falasse, escuta o que vai acontecer. Mas também um tempo de Deus ouvir as orações. Os 7 anjos preparam-se para tocar 7 trombetas. E aparece um outro anjo com incenso das orações. Antes de tocar essas 7 trombetas, grandes milagres vão acontecer. Deus faz um silêncio para ouvir todas as orações que já foram feitas na terra. Nenhuma será deixada sem responder. E então o Senhor manda o anjo jogar o incensário na terra. Esse incensário representa aquela fumaça, o cheiro, a oração, porque no tabernáculo, o sacerdote, quando orava, acendia aquele incenso. Era apenas um símbolo agora para nós. Mas quando o incensário é jogado na terra, significa que Deus joga todas as orações, as respostas. Milagres de Deus vão acontecer. Queridos, esse é um tempo de provação, de lutas, de perseguição, sim. Mas será um tempo de milagres para a igreja. O silêncio nos céus é a preparação para ouvir as trombetas, para entender o que vai acontecer. E também uma preparação para grandes milagres de Deus. O Senhor vai consumar o seu propósito sobre a nossa vida com respostas às orações. O 7º selo revela 7 trombetas. Concluindo a mensagem central de Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim: vi quando o cordeiro abriu o selo. Cada um dos selos foi quebrado pelo cordeiro. É somente Jesus que pode abrir. E o significado dos 7 selos é que o livro está sendo aberto. Cada acontecimento revela o significado da mensagem. Nossa geração está vivendo muitos fatos que nos lembram dos 7 selos. Ou seja, Deus está nos dando uma oportunidade para olhar o que acontece no mundo e olhar para o Apocalipse, para a palavra, e ver o cumprimento das profecias. Jesus está abrindo para nós. E então,
nós precisamos entender e receber essa revelação. Apocalipse 6 fala dos 7 selos. O primeiro selo é um cavalo branco, com o engano das nações. O segundo selo, um cavalo vermelho, que é a guerra, a violência. O terceiro selo, o cavalo preto, que é a fome, a crise social e econômica. O quarto selo, que é o cavalo amarelo, com doenças, morte, epidemias. O quinto selo são os mártires, a perseguição da igreja. O sexto selo é a poluição, as catástrofes ambientais. E quando chega no sétimo selo, vem as 7 trombetas. O sétimo selo já está no capítulo 8 e tem um intervalo no capítulo 7. Nós chegamos, então, nessa fase do nosso estudo, já falamos a introdução do livro do Apocalipse, as 7 igrejas, o trono de Deus e os 7 selos. O próximo estudo será o capítulo 7 de Apocalipse, que é o intervalo para falar sobre os remidos, os salvos no céu. Graças a Deus. Quero agradecer você de todo o coração, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. O nosso próximo estudo será Apocalipse capítulo 7, os remidos no céu. Não perca, em nome de Jesus. Se você quiser ler os nossos estudos, você vai ver tudo escrito, explicadinho, lá no site esbocosermão.com. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe poderosamente e continue estudando a palavra de Deus em nome de Jesus. Nós temos aqui algumas perguntas, vou responder todas elas nos comentários. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, muito obrigado, Pai, pela tua presença conosco, por essa revelação, porque essa mensagem está sendo desvendada para nós, porque a nossa geração está sendo alertada com muitos fatos, e nós fazemos como João, Senhor, nós pedimos, Senhor, nós não somos dignos, mas o Cordeiro vai abrir e ele vai revelar para nós. Então mostra, Pai, mostra para a tua igreja, mostra para o teu povo o sentido da revelação da tua palavra, e que nós possamos estar prontos para aquele glorioso dia que Jesus voltará. Eu quero repreender todo espírito de medo, de confusão, em nome do Senhor Jesus, e ministrar a bênção e a paz do Senhor sobre cada coração, na esperança e na fé de que Jesus virá e nós subiremos com ele para todos sempre. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.